Para algumas pessoas, ondas gigantes significam muita aventura. Mas se você for como eu, uma onda dessas é para se borrar de medo. Existem lugares em todo o mundo conhecidos por suas ondas gigantescas, e apenas as pessoas mais habilidosas, corajosas e malucas têm a coragem de tentar enfrentar elas. É claro que os mais inteligentes também não se esquecem de filmar tudo. De surfistas e marinheiros a tempestades e tsunamis, vamos dar uma olhada em algumas das maiores ondas já registradas em câmera. Pesadelos de Nazaré. Vamos começar a nossa caça à emoção em Nazaré, uma praia de Portugal. Os aventureiros de todo o mundo conhecem o nome desse local devido ao tamanho das ondas que se avistam ao longo de sua costa. Como esse monstro de 18 metros capturado em vídeo em 2014. Olha o tamanho dessa onda. Mas na verdade, muito mais coisas estão acontecendo embaixo d'água. Veja bem, por debaixo das ondas está o Desfiladeiro de Nazaré, um desfiladeiro submarino que tem uma profundidade máxima de quase 4.900 metros. Normalmente, quando as ondas viajam em direção a uma costa, elas são reduzidas à medida que o fundo do oceano fica mais raso. Mas em Nazaré, o cânion faz com que a água fique incrivelmente profunda antes de se aproximar da costa, resultando em ondas que sobem muito de repente. É por isso que recordes mundiais de surf são normalmente feitos aqui, como essa vez que o recorde mundial de 23,7 metros ficou com Garrett McNamara em 2011. Como ele consegue fazer parecer tão fácil? Bom, com certeza fácil não é. McNamara revelou mais tarde que a água que o atingiu daquela altura parecia uma tonelada de tijolos quebrando em seus ombros. E se você achou aquela onda assustadora, dá só uma olhada nessa aqui, surfada por Lucas Chumbo em fevereiro de 2017. Entre outubro e março, ventos fortes soprando do Oceano Atlântico Norte geram ondas como essa, algumas das quais podem ter mais de 30 metros de altura. Então, quando digo que o atual recorde mundial para a maior onda já surfada é essa besta de 24 metros de altura, espero que você reconheça a grandeza disso. Esse maluco é Rodrigo Cocha, que quebrou o recorde mundial anterior em 2018 ao surfar nessa onda gigantesca. Se fosse eu tentando fazer isso, o mar não seria mais azul, e sim marrom. Antes de tirar mais onda, te convido para deixar aquele like e se inscrever. Postamos vídeos todos os dias, então ao invés de navegar sem rumo por aí, vem pro Fala Sério e ative o sininho de notificações para não perder nenhum. Tsunami assustador. Você talvez pense que o poder de uma onda enorme vem apenas de sua altura, mas as imagens do tsunami japonês de 2011 provam que isso está errado de forma impactante. Após um terremoto de magnitude 9.0 na costa de Tohoku, a guarda costeira japonesa se deparou com essa onda gigante a apenas 5 km da costa. Mas como uma parede de água tão longa e alta apareceu de repente no oceano? Bom, quando o fundo do mar, em um lado de uma falha geológica, se levanta de repente, levantando assim uma vasta extensão de água junto com ela, chamada de frente de tsunami. De acordo com as estimativas dos guardas costeiros em pânico, essa frente em particular tinha cerca de 9 metros de altura, deixando eles sem escolha a não ser tentar atravessar por cima. Mas aí fica tudo pior. Uma segunda onda foi relatada a menos de 2,4 km de sua localização. Conforme o terremoto continuou a sacudir o fundo do mar, ele enviou outra frente de tsunami, mas essa, pelo visto, era ainda maior que a anterior. Com tanta força por trás delas, essas ondas massivas viajaram cerca de 9,5 km para o interior. Como você pode ver nessa filmagem, eles destruíram quase tudo por onde passaram. Vilarejos e cidades inteiras foram varridas, e o governo japonês estima que 5 milhões de toneladas de destroços foram varridos para o mar.
Os custos dos danos causados pelo terremoto e tsunami chegaram a 300 bilhões de dólares, enquanto 20 mil pessoas morreram e outras 2.500 desapareceram. Infelizmente, muitos ainda estão desaparecidos até hoje. Golfo da Biscaia. O Golfo da Biscaia é famoso por suas tempestades violentas e ondas grandes, pois fica exposto ao violento Oceano Atlântico. Mas mesmo em um dia de aparência calma, os mares dessa baía definitivamente não são confiáveis, nem mesmo por petroleiros resistentes e navios tanques. É só dar uma olhada. Este navio-tanque chamado Coral Rosa estava navegando para Rotterdam quando encontrou uma enorme onda violenta que balançou todo o navio de um lado ao outro. E isso não é pouca coisa, visto que o Coral Rosa tem mais de 30 metros de largura, ou seja, quase o mesmo que balançar um Boeing 737 inteiro. Ondas traiçoeiras, às vezes chamadas de ondas assassinas, são as ondas extremas agitadas por ventos fortes. Essas paredes gigantes de água podem ter mais que o dobro da altura das ondas ao redor e, como seu nome sugere, são quase totalmente imprevisíveis. E mesmo que você pudesse prever esse tipo de coisa, de arrepiar a espinha, quem iria navegar através delas? Me deixe fora disso. Caos no cruzeiro. Se você quer saber, os cruzeiros não são nada além de resorts de férias relaxantes navegando pelo mar. Este é o navio de cruzeiro MV Viking Sky, pego nas ondas de uma terrível tempestade na costa da Noruega. O navio transportava 1.300 passageiros e tripulantes quando perdeu a força e foi atingido pelo clima extremo. Os relatórios indicam que as ondas nessa área atingiram quase 18 metros de altura. Normalmente, os cascos desses navios são largos o bastante para evitar que grandes ondas os inclinem tanto. Mas quando você considera que o navio em si tem apenas cerca de 30 metros de largura e estava à deriva, não é de surpreender que todos estivessem assim tão desesperados. Mas o MV Viking Sky não foi o único navio de cruzeiro a ser desafiado por algumas ondas gigantes. Basta olhar esta filmagem de arrepiar, supostamente tirada do P&O Adonia, então conhecido como Princesa do Mar. Essa imagem de 2008 mostra um navio de cruzeiro caindo na parte de trás de uma onda que era tão alta que fez com que a tripulação se espatifasse no chão. Embora a descrição dessa imagem afirma que se trata da Princesa do Mar, não há relatos de que o navio tenha mesmo passado por condições tão drásticas. No entanto, por volta da mesma época, em 2008, o navio de cruzeiro Pacific Sun foi pego por ventos de 50 nós e ondas de quase 8 metros de altura, a cerca de 640 quilômetros da costa da Nova Zelândia. Imagens da câmera de segurança mostram que a inclinação do navio era tão íngreme que vários móveis caíram dos quartos, e cerca de 40 pessoas ficaram feridas. Algum detetive de sofá por aí que pode me dizer se essas duas partes da filmagem podem realmente ser do mesmo evento? Se vocês já passaram por algo parecido em alto mar, me conta nos comentários. Vou pegar uma sacola de vômitos e já volto para continuar o vídeo. Porta-aviões versus tufão. Ver navios e surfistas sendo atingidos pelas ondas é uma coisa, mas assistir a uma batalha de porta-aviões contra as ondas gigantes de um tufão deve ser um dos eventos mais extremos já registrados por câmera. Por volta de 2008, o USS Kitty Hawk estava navegando ao longo do Oceano Pacífico Norte quando encontrou o tufão Fengshen, com ventos de 82 km por hora que agitavam as ondas de cerca de 11,5 metros de altura. Considerando que esses porta-aviões medem mais de 60 metros da linha da água até o seu ponto mais alto, essas ondas dificilmente seriam uma ameaça. Vamos lá, não é incrível assistir a algo que custou 400 milhões de dólares para ser construído, sendo jogado como um barquinho de brinquedo em uma banheira? Ainda mais com esses incríveis limpadores de para-brisas de Fusca. Mais navios versus mais ondas gigantes. Se essas ondas gigantes já te deixaram tremendo na base, imagine enfrentar uma série delas. Basta olhar para essa filmagem de um pequeno navio graneleiro, que é uma espécie de navio mercante enfrentando as ondas gigantes de uma tempestade na África Ocidental. Isso sim que são águas agitadas.
Embora o canal DeepSea, que enviou essa imagem ao YouTube, não tenha mencionado quando a tempestade aconteceu, eles afirmam que as ondas tinham cerca de 6 metros de altura. Isso pode não parecer muito, mas várias ondas seguidas com esse poder e altura têm o potencial de causar sérios danos. E quer saber? Essas ondas parecem muito mais altas do que apenas 6 metros. O que você acha? Conta pra gente nos comentários. Plataformas de petróleo. Escolher trabalhar em mar aberto é uma coisa, mas optar por viver em uma plataforma de petróleo significa que você nem sempre pode escapar das ondas gigantes que vêm em sua direção. É só perguntar para a tripulação da plataforma de petróleo Dunbar. Localizada na costa leste do Reino Unido, esta plataforma estática está plantada no fundo do oceano e tem um convés com 50 metros de comprimento, 30 de largura e 23 de altura. Essa é uma estrutura enorme. Isso é, até você comparar com as ondas que o atingiram no dia de Natal de 2013. Esse vazio embaixo do convés parece quase da mesma altura que o próprio convés. Isso significa que as ondas de água enchendo aquele vazio e martelando a plataforma deveriam ter cerca de 21 metros de altura. Aparentemente, as ondas estavam tão violentas naquela manhã que acordaram todos os funcionários. Que presente terrível para receber da Mãe Natureza no dia de Natal. Mas nem todos os componentes das operações da plataforma de petróleo são presos ao fundo do oceano. Veja o Bornholm Dolphin, por exemplo, que é uma plataforma flutuante de acomodação a cerca de 233 km a leste da Escócia. Isso mesmo. Esta estação de acomodação semi-submersível permanece ancorada no local usando um sistema de guincho de amarração elétrico e hidráulico. Graças a Deus isso acontece, caso contrário essas ondas gigantes poderiam ter arrastado a plataforma para a costa. Quando ventos com a força de um furacão de 180 km por hora varreram a Escócia em 2015, eles criaram ondas colossais que podem ser vistas subindo até a altura total das plataformas. Alguém mais está com medo do mar só de ver essa foto? Ondas do Mar do Norte. O Oceano Antártico não é o único mar famoso por suas condições mortais. Entre o Reino Unido e a Noruega fica o Mar do Norte, e graças ao seu clima infernal e ao alto número de acidentes de navegação, é considerado um dos mais perigosos do mundo. Ondas únicas nessa região são conhecidas por atingir monstruosos 25 metros de altura, mas os cientistas acreditam que podem ser ainda maiores. Não acredita em mim? Basta ver esse vídeo. Você pode ouvir um marinheiro escocês rindo com o que só pode ser descrito como delírio por ter escapado com vida. Eu não consigo entender como eles podem rir dessas experiências de quase morte em vez de se borrarem de medo. Especialmente quando você considera que, de acordo com a publicação britânica The Express, essa onda atingiu colossais 30 metros de altura. Se aquele navio fosse um pouco menor, a força da água poderia facilmente significar um grande desastre. E você, como iria reagir numa situação dessas? Petroleiros em apuros. Você se lembra da tempestade Nemo de 2013? Foi uma enorme nevasca que atingiu o nordeste da América e do Canadá, forçando governos como os de Massachusetts e Nova York a declararem estado de emergência. Enquanto a maioria dos lugares estava lidando com quase 1 metro de neve e ventos de até 170 km por hora, quem estava no mar se ferrou ainda mais. Eles não estavam apenas lutando contra todos esses elementos, mas também tinham uma série de ondas de 9 a 12 metros para enfrentar. Geralmente, navios como este petroleiro de 227 metros tentam evitar tempestades de alto calibre. Isso evita as chances de serem derrubados por ondas poderosas e virarem submarinos por acidente. Mas ser pego por ventos de quase 144 km a cerca de 1.100 km da costa de Newfoundland claramente não deu a esse capitão outra escolha a não ser seguir em frente. Eles bravamente avançaram através daquelas ondas de aparência horrível, mas aquele cinegrafista deve ter dado graças a Deus quando se viu em segurança. Você teria enfrentado esse clima extremo só para gravar as ondas com câmera? Conta pra gente nos comentários. Você teria coragem de surfar em qualquer uma dessas ondas de tamanho impressionante? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!